Agora, eu vou dar alguns exemplos na parte final da nossa aula sobre vacina, alguns exemplos de vacina que estão sendo desenvolvidas e que poderiam ser desenvolvidas. Então, aqui, por exemplo, do vírus do herpes simplex, né? Então, eu tenho o vírus, a partir, então, desse vírus eu posso fazer uma biblioteca, um clone para essa proteína, para essa glicoproteína D, essa glicoproteína, esse plasmídio aqui clonado, esse gene clonado, né? Ele vai ser transfectado em uma célula de mamífero. A partir daí, então, essa célula vai gerar esse peptídeo, né? Essa glicoproteína. Essa glicoproteína é purificada e é utilizada, então, para proteger um animal. E aí a gente expõe esse animal ao agente infeccioso. Então, a gente percebe que esse animal não protegido, não vacinal, ele vai sofrer doença e morrer, enquanto esse outro vai estar protegido. Então, aqui só mostrando para vocês que essa glicoproteína é uma glicoproteína transmembrana, né, uma proteína transmembrana, e essa glicoproteína modificada, essa glicoproteína, ela vai a parte externa, né, ou seja, aquela porção em que ela está presente para o sistema imunológico reconhecê-la. Então, é essa a ideia nesse caso. Eu não preciso expressar toda a proteína, né? Porque senão ela ficaria uma proteína transmembrana. E agora eu quero secretá-la. Então, eu vou ligar aqui um peptídeo, um sinal, para que ela possa, então, ser secretada do meu sistema de produção celular. Então, isso tudo eu posso controlar no momento de desenvolvimento de uma vacina. Uma vacina atenuada, agora, diferentemente da atenuação clássica, né, é uma atenuação molecular, então eu estou aqui fazendo com que haja essa inativação dessa toxina colérica, onde essa toxina tolérica ela tem a subunidade B, a subunidade A2 e o peptídeo A1 aqui, que é responsável pela atividade tóxica, enquanto a subunidade B, reconhecimento do alvo, e o peptídeo A2 aqui como o ligante entre esses dois componentes. Então, a ideia é que a gente tenha aqui um plasmídio carregando o peptídeo A íntegro, tá vendo? A gente vai fazer uma deleção nesse plasmídio, tirar um pedaço dessa proteína, para que essa proteína, então, não seja capaz de causar o seu efeito tóxico. E a gente liga de novo, então a gente tem aqui, olha, uma proteína, um peptídeo A1 modificado. A partir, então, desse peptídeo A1 modificado, nós vamos inserir isso no cólera, né? No cromossomo do DNA do Vibrio cólera. Vamos recombinar isso e esse Vibrio cólera agora, ele é produtor de uma peptídeo, né? Que não é mais toxigênico. Então, dessa forma, a gente pode usar a vacina, né, o cólera, como uma vacina viral não, bacteriana viva, atenuada. Então, nós vamos tomar esse cólera, essa bactéria que está carregando esse material com o seu cromossomo modificado. No caso da BCG, é uma vacina para tuberculose, produzido com uma bactéria diferente do tuberculose, o Mycobacterium bovis. Então, ele é pouco patogênico, não patogênico em humano, né? Então, ele não causa doença em humano, mas ele tem características do Mycobacterium que gera uma resposta imune cruzada capaz de proteger parte da população contra a tuberculose. O problema disso é porque tem baixa proteção, né? Quase todo mundo é vacinado com a BCG, mas a gente tem muitos casos de tuberculose, principalmente em pacientes imunodebilitados, né? Gerando, então, essa baixa proteção. Além também de interferir nos testes de diagnóstico, né? Quando a gente faz teste diagnóstico por reação, aquele teste da tuberculina, que é injetar o antígeno na pele, quem foi vacinado vai desenvolver um teste positivo, porque ele apresenta anticorpos. Tá? Bem, então a ideia aqui é fazer com que esse Mycobacterium bovis carregue antígenos do Mycobacterium tuberculose. Então, aqui a gente tem um animal não vacinado, um animal vacinado com BCG tradicional,
um BCG recombinante, um BCG recombinante, né, mostrando que os animais com BCG recombinante têm uma taxa de proteção muito maior. E aqui o controle, onde os animais não foram infectados nem com a vacina e nem com o agente. Okay? Mostrando, então, que é uma ideia bastante interessante você aperfeiçoar esses micro-organismos, que são micro-organismos já seguros e utilizados cotidianamente numa vacina. Aqui uma vacina também, então, atenuada com Mycobacterium tuberculose. Então, mostrando aqui um esquema, né, de um micobactério, mostrando todo o arsenal de virulência e patogenicidade desse micro-organismo. E aqui a gente passa por uma cepa vacinal, onde ela teve deleções nesses genes. Então, você consegue ver, por exemplo, que essa proteína aqui não está presente, essa não está, essa outra, enfim. Uma série de vários componentes, né, não estão presentes nessa cepa que foi geneticamente modificada para se tornar uma cepa atenuada, né, molecularmente. Então, a gente deleta genes associados à produção da doença, né, e, dessa forma, a gente tem uma proteção melhor, porque nós estamos utilizando o quê? Uma cepa de Mycobacterium tuberculose. Então, a gente tende a melhorar a performance e a eficácia da vacina. Então, aqui, purificação dessas proteínas, então a ideia nesse caso aqui é pegar proteínas purificadas e fazer teste para uma vacina. Então, mas infelizmente ela não mostrou grande vantagem porque ela foi menos eficaz do que a BCG. Então, uso como reforço para BCG, aumentando a eficácia. Então, a gente pode fazer aquele tipo daquelas proteínas vacinais lá, né? Então, aqui a gente tem um indivíduo com salina, um indivíduo com BCG, e o BCG mais aquelas parte dessas proteínas aqui, como proteínas que melhorem, então, esse booster, né, essa resposta imunológica. Então, isso pode ser feito também nesse esquema aqui de vacina. Em relação às vacinas conjugadas, as vacinas de pneumococo, né, clássica, onde a gente tem aqui um polissacarídeo. Esse polissacarídeo ele vai desenvolver resposta do tipo IgM, a gente não tem resposta do tipo IgG. Então, essa resposta ela é curta, ela demora, ela é pouco estável. Então, a gente pode utilizar esse Streptococcus pneumoniae fazendo uma conjugação desse polissacarídeo com uma proteína. A partir daí, então, esse antígeno passa a ser processado como um antígeno proteico, levando ao desenvolvimento de células B de memória com produção de anticorpos, então gerando uma vacina muito mais eficaz e duradoura. Então, aqui a gente tem vacinas polissacarídeo, que agora gera proteção, né, por mais tempo, uma vez que elas são conjugadas. E aí os sorotipos de pneumococos que essa vacina protege. Então, aqui a gente tem a 7 valente, a 10 valente, a 13 valente e a 23 valente. Né? Então, nós temos, quanto mais polissacarídeos presentes, maior a sua cobertura. Sem contar que parte desses polissacarídeos, eles geram cobertura cruzada, né? Então, atualmente nós temos disponíveis essas vacinas com maior cobertura vacinal, com maior cobertura de polissacarídeos de pneumococos, fazendo com que a gente tenha uma eficiência, uma eficácia maior dessa vacina. Uma vacina de AIDS também já foi desenvolvida, contudo, vocês vão ver que ela não foi tão eficiente, e mostrando que a gente ainda tem que caminhar muito para produzir vacina, né? Não é simples produzir vacina. Se vocês pegarem, por exemplo, o HIV e a AIDS, é uma das doenças mais estudadas, né? A gente conhece muito sobre essa doença, mas, no entanto, a gente não conseguiu produzir uma vacina contra ela. Então, o ideal dessa vacina é que ela seja capaz de desenvolver uma série de respostas imunológicas bastante complexas, né? Células, por exemplo,
capazes de produzir anticorpos que vão bloquear a aquisição do HIV. Então, a gente teria aqui o vírus. Esses anticorpos ligariam com proteínas de superfície desse vírus, bloqueando essas proteínas e impedindo que eles entrassem na célula, né? Aqui a gente teria essas células infectadas com vírus, que seriam, então, reconhecidas pelos anticorpos, reconhecendo células killer, né, capazes de matar essa célula infectada, e aqui a mesma coisa, células CD4 e CD8, então, do controle da replicação viral, onde a gente teria, então, as células que estão infectadas com o vírus sendo destruídas pelo nosso sistema imune celular. Enquanto que, para a aquisição do vírus, a gente precisaria de anticorpos. Bem, só falando um pouquinho de AIDS, né, o vírus, ele é diferente, então a gente tem subtipos de vírus, e o Brasil, vocês podem perceber nesse gráfico que nós temos uma diversidade bastante grande, né, então nós temos vários subtipos virais circulando no nosso país, então é importante nessa epidemiologia que uma vacina fosse capaz, então, de proteger contra vários subtipos, porque nós temos esses subtipos circulando, e uma vacina que avançou, né, que chegou, inclusive, à fase de testes em número de voluntários, foi essa vacina RV144, é uma vacina que tem essa POX proteína e essa proteína, essa glicoproteína 120. Ela é utilizada em um vírus de pássaro, né, um vírus de canário. Então, essas proteínas aqui, esses genes, são veiculados por esse vírus. E aí, ela chegou até a fase 3 de teste, né, utilizando um número bem grande de voluntários, 16 mil voluntários, isso ocorreu lá na Tailândia. Ela gerou uma resposta imune com anticorpo, CD4, CD8, mais células T. Contudo, ela teve uma eficácia muito baixa, 31% de eficácia. Então, aqui falando um pouquinho dessa vacina, né? Essa Alvac, tá vendo? Um vírus que não se replica em mamíferos, contendo uma proteína da GP120, que está aqui, essa proteína aqui em cima. Então, esse vírus aqui do canário, né? Ele induz uma resposta T, induz uma resposta com booster, né? Combinações, não induz uma resposta imune pré-existente, porque esse vírus ele não acomete os humanos, então nós não temos uma resposta imune pré-existente, e teve até uma evidência clínica na aquisição de HIV. Então, contudo, ela teve algumas desvantagens, né, que foi uma fraca imunogenicidade e uma proteção desconhecida, né, em relação a isso. Então, aqui em relação a por que ela foi para esse teste clínico, mostrando aqui, então, as suas características, ela foi feita lá na Tailândia, mas como eu mostrei para vocês, na população geral ela protegeu muito pouco, 31%, e numa população de alto risco só protegeu 3,7% da população. Que população de alto risco é essa? Nesse caso, eram prostitutas. Tá? Bem, então, dessa forma, a gente percebe que a gente conhece muito da imunologia por trás das vacinas, mas, de forma geral, é importante que a gente mantenha ainda estudos, né, para que pudesse haver desenvolvimento de vacinas contra agentes que ainda não conseguimos controlar, por exemplo, o HIV. Então, a vacina de dengue, por exemplo, também é uma vacina não eficaz, enfim, a gente tem muito que caminhar nessa biologia, nessa biotecnologia para produção e desenvolvimento de vacinas, apesar da gente já conhecer muito e ter bastante segurança naquelas que são desenvolvidas. Bem, então era isso.